Ok, vamos para a segunda parte hoje sobre a linha de tempo, nesta primeira aula de teologia bíblica. Agora, nós temos mais ou menos 1h10 de ver a Bíblia toda. Eu passei muito tempo na introdução e vamos ver se a gente consegue fazer o restante da Bíblia. Eu vou tentar não contar muita história detalhada, porque vocês podem ler em casa. Eu imagino que a maioria de vocês conhecem diversas histórias bíblicas, tipo José no Egito, Daniel na cova dos leões, a Arca de Noé, entre outros. O que eu vou fazer é pegar todas essas histórias que vocês conhecem e colocar na ordem cronológica para você ver que é uma história só. Então onde nós paramos foi com Caim, com Adão e Eva estão fora do jardim. E se você ler Gênesis capítulo 5, você vai ver que Adão e Eva tinham filhos e filhas. Simplesmente a Bíblia é só desse tamanho. E Deus não tomou o tempo de nomear todos os irmãos e os outros filhos, porque a Bíblia seria tão grande que não podíamos nem carregar. Ele só colocou a história essencial para mostrar de onde veio o povo israelita que produziu Jesus. Então ele vai só colocar os detalhes breves, e é por isso que a Bíblia é só desse tamanho, mas conta a história toda. Mas Caim e Abel, nós temos o primeiro louvor a Deus na Bíblia. Nós não temos instruções, simplesmente temos dois homens oferecendo sacrifícios a Deus, e pela aparência Deus ensinou isso, mas não temos registro. Abel trouxe as primícias, Caim trouxe alguma coisa. E tem diversas conversas sobre por que Deus aceitou essa. O texto diz eram as primícias. E Caim não falou das primícias. Ele trouxe alguma coisa. Deus não aceitou. Algumas pessoas queriam indicar, Abel trouxe uma oferta de sangue. E talvez seja isso. O texto não dá muita indicação, mas talvez seja este, porque Deus aceitou. Mas o que encontramos são dois homens oferecendo louvor. Deus aceitou um e rejeitou o outro. Vocês podem imaginar, no domingo, está junto com a congregação e está na hora de ofertar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. E você tira alguma coisa e coloca lá dentro. E Deus diz, coloca de volta na carteira, eu não quero. Você pode imaginar Deus fazendo isso? Nenhum pastor faria isso. Mas Deus não aceita esmola. Deus aceita moedinhas, tipo Lucas 21, a viúva que deu uma moedinha. Deus aceita, porque era melhor. Não como os ricos em Lucas 21, que colocou grandes quantidades do que o texto diz, sobrou. Eu já fiz isso, sobrou tudo isso, eu nem preciso ofertar para Deus. Deus diz, coloque de volta na carteira, eu não quero. Você pode fazer uma grande quantidade e pode ser inaceitável, porque Deus não aceita segundo lugar para ninguém. As primícias, não traga para Deus. Deus deu o seu melhor para você. Oxigênio, água, comida, sol, lua, chuva, estrelas, roupa, casa. Seu filho na cruz, e nós vamos dar as sobras? Nós vamos raspar para o cachorro as sobras, mas não para o Criador. Mostra um pouquinho de respeito. Então, Abel, muito bem. Caim, não. Essa é a simplicidade. Caim, ao invés de se arrepender, ser humilde, meio arrogante, como seu pai. Só tem dois pais na Bíblia. João 8 tem o pai da mentira, o adversário, o diabo, o Satanás, e tem o pai criador. Quem é o nosso pai? Ao invés de se submeter ao pai criador, ele decidiu, com seu livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu bem quero. E acabou fazendo o quê? O que ele fez? Ele matou seu irmão. E Deus cobrou dele. E mandou ele embora. Tchau. Agora a Bíblia falou que Caim se casou com alguém. Com quem Caim se casou? Algumas pessoas acham que Deus criou uma comunidade de pessoas aqui, e Deus criou Adão e Eva, e Caim e Abel estão aqui, e eles começaram a se conhecer e casaram. Não foi assim.
O que é? Própria irmã. A única dedução. E sabe por que nós podemos deduzir que Caim casou-se com sua irmã? Isso parece nojento, né? Minha irmã. Não tinha mais ninguém com quem casar. Pense nisso. Gênesis 5 diz que Adão e Eva tinham filhos e filhas. E Gênesis 3:20, quer dar uma olhada? Terceira página da Bíblia. Gênesis 3:20, o que diz lá? Alguém quer ler? Gênesis 3:20, o que diz? E mais alguém pega Atos 17, versículo 26. Atos 17, 26. Gênesis 3:20, o que diz? Chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ela é a mãe de todos nós. Nós somos família, né? Minha pele é diferente. Eva produziu todos nós. Nós somos humanos. Devemos cuidar um do outro. Não importa se é alto, pequeno, escuro, branco, amarelo, vermelho. Não importa, somos família. Todos de Eva. Agora, quem leu Atos 17, 26? Eva é a mãe de toda a humanidade. O que Atos 17, 26 diz? Atos 17, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. O que diz lá? Contudo, irmãos, eu sei o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus. Pois sem o perfeito da Atos, é Atos. Vamos tentar mais uma. Eu vou aguardar. Atos 17, 26. Chegou lá? De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado. De um só Deus fez todas as raças. Adão é o pai de todos nós. Então, a pergunta, com quem Caim se casou? Com uma das suas irmãs. E quando vocês vão lendo o livro de Gênesis, isso é muito comum. Por exemplo, você chega em Gênesis capítulo 12, a gente vai encontrar um homem que se chama Abrão, casado com Sarai, sua meia-irmã. Muito comum isso no livro de Gênesis. Mas nós sabemos que a partir do segundo livro de Êxodo, que é tipo, deixa-me ver, uns 2.500 anos depois da criação, Deus proibiu isso. Na lei de Moisés, irmãos e irmãs não casem mais. Nem parentescos bem pertos não devem se casar. E hoje nós sabemos por quê. De onde veio hemofilia? Sabe o que é hemofilia? É quando o sangue não vai coagular corretamente e é só apertar o braço de alguém, ele é capaz de sangrar até a morte em poucos minutos internamente. É uma doença. De onde veio a doença? É uma doença dos reis da Inglaterra. Uns 500 anos atrás, os reis da Inglaterra queriam manter o reino na família. Nós não queremos casando com aquela outra família, eles vão se tornar o rei da pátria, não é? O reino é nosso, então filho casa com a irmã. Rainha, Inglaterra e hemofilia. Sabe quando Deus criou a humanidade com corpos fantásticos, eles viviam por séculos. Mas fora do jardim do Éden, fora do alcance da árvore, geração após geração, os foram enfraquecendo. Chega na época de Noé, 275 anos. Abraão, quanto? 175 mais ou menos, faleceu. Um pouquinho depois de Abraão, eles não estão vivendo mais de 100 anos. Os corpos humanos ficam tão fracos. E hoje, se nós vamos comer bem, tipo frutas, legumes e águas, a gente é capaz de viver bastante tempo com saúde. Mas a gente vai tomar Coca-Cola e açúcar, entre outras coisas. Nós somos capazes de ser diabético, pegar câncer e morrer mais rápido. Algumas pessoas tomam tudo isso e vivem para ser 100 anos. Eu não sei como eles fazem isso. Se não tivessem tomado tudo isso, talvez iam viver muito mais. Algumas pessoas ainda têm corpos incríveis. Mas, pensando sobre Caim, sabe o que aconteceu? Caim matou Abel. E ele foi embora, Deus mandou ele embora, e ele criou uma família que se chama Filhos de Homens.
Até em capítulo 6 você encontra as filhas de homens. Essas são pessoas que não querem nada a ver com Deus. Eu vivo a vida como eu bem quero. Agora Eva engravidou de novo. E como se chama o terceiro filho que Gênesis menciona? Sete. E no final de capítulo 3, então no capítulo 4, diz que Sete obedece a Deus. E ele é conhecido como filho de Deus. Quem segue Deus na época era chamado filho de Deus. E quem não segue é chamado filho dos homens. Então você tem Eva, deu luz um Sete, e esse é onde estamos indo com a história para Jesus. Tem várias gerações mencionadas, mas chega uma hora em Gênesis 6 que diz que os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens. E pessoas inventam cada história, mas a simplicidade é que um jovem, tem uns jovens aqui hoje à noite, Eduardo e... Eduardo, você é Eduardo também? Dois Eduardos bem perto, vocês deviam conhecer um outro. Tem esses jovens aqui hoje à noite. E bons jovens, criados por bons pais, com princípios, olhando para Deus. Eu fui criado assim também. Mas de repente a gente sai de casa, estamos meio independentes e as moças são bonitas, né? Deus criou mulheres bonitas. É uma atração natural lá. Mas nós devemos ter cuidado com quem nós vamos namorar. Porque se você tem cuidado de buscar... Este é casamento, meu amigo. Este é casamento. Você, ela, Deus. Você vai na direção de Deus, ela vai na direção de Deus. É um relacionamento muito íntimo e maravilhoso e inexplicável. Estou casado há 36 anos e é maravilhoso, cada dia melhor. Porque ela focaliza em Deus e eu focalizo em Deus. E nós temos... Ela é minha melhor amiga do mundo. Deviam conhecer minha esposa, que mulher maravilhosa. Mas, se você não tem cuidado, e você está tentando procurar Deus, e você encontra uma dessas moças formosas e bonitas, e ela está indo na outra direção, vai quebrar. Divórcio. 50% dos casamentos quebram, são em divórcio hoje. Divórcio não é um papel, divórcio é arrancar seu braço, seu corpo. Porque Deus diz que os dois se tornaram um. Deixa pai e mãe, os dois se tornam um. Ela completa você. Então, devemos ter cuidado com quem nós vamos namorar e casar. Esses jovens só ficaram, ao invés de olhar no coração dela, olharam na aparência dela só, casou com elas, e o mundo ficou corrupto, longe de Deus. Gênesis capítulo 6, sabe qual é a situação de Gênesis capítulo 6? Só tinha um homem obediente a Deus. Um só. Alguém se lembra o nome dele? Noé. Vamos colocar ele aqui. Noé. E eu vou colocar esse círculo aqui, porque ele continua de Eva. Noé. Deus olhou na humanidade tanta maldade, tanta corrupção, que ele decidiu... Eu vou simplesmente eliminá-los, porque o salário do pecado é a morte. Ele falou isso para Eva, ele falou isso em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, pecando, eu vou simplesmente... espere. Olha, tem um. Vocês sabem que Noé nos salvou da exterminação. Deus ia exterminar a humanidade. E um só homem justo salvou a humanidade. Só um. Impressionante este homem. Juntou os animais. Deus falou para ele fazer duas coisas. Lembra que Deus pediu para ele fazer só duas coisas? Construir uma arca, porque ele vai mandar chuva. De acordo com o texto bíblico, nunca choveu antes. Deus mandou uma neblina regar as coisas. Nunca viram chuva na vida. Tem que ter muita fé que vai ter um dilúvio que vai cobrir o mundo. Mas constrói uma arca e, de acordo com o 2 Pedro, você vai pregar. Ele era um pregador de justiça. Quando está construindo, ele diz, volte a Deus, volte a Deus. Sabe quantos convertidos ele tinha?
Zero. Sabe, Deus permite, por causa da justiça dele, Deus permitiu a esposa, 3 filhos e 3 noras entrar na arca, 8 pessoas. Mas Deus não falou da justiça da esposa, obediente dos filhos. Não, só Noé, singular, uma pessoa só obediente a Deus. Então Deus teve misericórdia da família. E sabe quanto tempo levou para Noé construir a arca? No final de Gênesis capítulo 5 diz que ele tinha 500 anos. E quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Levou 100 anos construir a arca. 100 anos de pregação. 0 convertidos. Eu ia ser um pregador desmotivado, desanimado por não ter nenhum convertido. Que nós queremos mostrar às pessoas uma vida melhor. Nem todo mundo quer ouvir. E quem não ouvir, o salário do pecado é a morte. E Deus mandou um dilúvio e matou eles. Algumas pessoas vão questionar histórias como isso na Bíblia. Tem tantas histórias andando na água, curando, mar vermelho abrindo, tem tantas histórias na Bíblia. É por isso que muitos acham que é fantasia. Vocês sabem que eles encontraram fósseis de peixes em cima das montanhas mais altas do mundo? Como esses peixes ficaram fósseis em cima das montanhas mais altas? Porque o mundo já foi coberto de água em algum lugar no passado. Fisicamente já aconteceu. Se você pesquisa qualquer cultura, de qualquer sociedade, os japoneses, os chineses, os russos, os esquimós da Alasca, da Índia, do Egito, pergunta para eles. Todos eles contam esta história. Todos. Tem 250 histórias sobre este acontecimento fora da Bíblia. Alguns vezes os detalhes são bem diferentes fora da Bíblia, porque eram pai para filho falando pelas gerações. Mas todos eles falam sobre um Deus bravo, uma família salvo num barco. Todos eles falam esta história. Não é uma história da Bíblia, é uma história da civilização humana. Tem um arqueólogo encontrou num túmulo de um rei de 3ª geração desde o dilúvio. É Abraão. Eles já encontraram fósseis de tubarão, rinoceronte, baleia no interior dos Estados Unidos. Vocês conhecem um mapa dos Estados Unidos? Tem mar e mar interior. Tipo 10 horas de carro para o interior. E aqui, fósseis de baleia e tubarão. Os Estados Unidos estavam debaixo da água no passado. Esta é a realidade. Houve um dilúvio mundial. E além disso, eles já encontraram uma arca. Eu ensino isso nesta aula. Você pode ver a arca. O governo da Turquia construiu um lugar de visitação. Você pode ir lá visitar e ver as sobras da arca. É um outro estudo para fazer qualquer dia. Mas, depois da arca, saíram, está tudo novo, e o povo foram se multiplicando. Deus diz, multiplicam-se. Sabe, tem este mandamento em Gênesis capítulo 1. Deus falou para Adão e Eva, sejam férteis e multiplicam-se. E depois da saída da arca, ele deu o mesmo mandamento, multiplicam-se. Vocês sabem que este é o único mandamento na Bíblia que todo mundo obedece. Todo mundo! Olha pra gente. Mas eles foram se multiplicando, procurando honrar a Deus, e daqui a pouco, depois de um período de tempo, com o nosso livre-arbítrio, eu faço o que eu bem quero. Todo mundo diz, por que Eva fez isso? Porque você fez isso. Todos nós cometemos o mesmo erro de Eva. Nós escolhemos fazer diferente do que Deus pediu. E sofremos as consequências físicas e espirituais. Mas foram multiplicando e eles ficaram... Deus diz, multiplicam-se e enche a terra com seus filhos. Sabe o que eles fizeram? Eles pararam num lugar e começaram a construir alguma coisa. O que eles construíram? Uma torre. Eles acharam que eles podiam chegar até o céu. Torre de Babel. E eles foram construindo, acham, eles vão chegar até Deus. E fazendo uma obra impressionante. Sabe o que Deus fez para forçar, como meu pai colocou meu irmão na rua, 18 anos, forçar ele a viver? Uma mamãe jogando o filho fora do ninho. Ei, eu posso voar.
Sabe o que Deus fez para forçar o povo a obedecer? Ele fez o primeiro milagre de línguas. De repente, todo mundo começou a falar em línguas. Algumas pessoas começaram a falar este idioma e outro começou a falar este idioma. Milagrosamente, nós não estamos entendendo um outro, mas eu entendo você. Então, este grupo mudou para cá. Babilônia. Este grupo aqui entendendo foram para cá. Os egípcios. Este grupo aqui se entendeu. Os semitas, que vão produzir os israelitas, judeus, que produziram Jesus. E assim Gênesis vai mostrando as nações. Mas as pessoas estão muito desobedientes a Deus, novamente. Não todos. Tem uma pessoa aqui obediente. Melquisedeque lá obediente. Abrão, Sara obediente. Tinha umas pessoas. Deus olhou para Abrão e Sara. Eram chamados Abrão e Sarai. E com o tempo Deus mudou para Abraão, pai de muitas nações, e Sara, princesa. É um casal. Quando Deus chamou Abraão, diz: vem me seguir. Ele diz: sim, Senhor. Fé obediente. Ele não só, eu creio. Não vamos embora. Fé obediente. Ele fez exatamente o que Deus pediu. Noé fez exatamente. O texto diz 2 vezes em Gênesis 6. Ele fez exatamente o que Deus disse. Deus diz, deixa-me ver as medidas da arca. 300 côvados. Côvado é daqui para cá. 300, mais ou menos um estádio de futebol e meio. Por 50 côvados, por 30 côvados. Ele seguiu a planta. Fez de uma madeira específica. Ele seguiu a planta e a arca flutuou. Pode imaginar, Noé diz, isso vai ser grande, vamos fazer menor. E aquela madeira é difícil, vamos fazer uma outra madeira. Eu acho que a humanidade seria exterminada. Mas Noé faz exatamente o que Deus fez. Fé obediente. Vocês querem ler sobre fé na Bíblia? Leia Hebreus 11. Toda essa história que eu vou falar está em Hebreus 11. Pela fé, Abel. Pela fé, Noé. Pela fé, Abraão. Pela fé obediente. Não é simplesmente, eu creio. Não, eu vou fazer o que ele fala. E é só pela graça. Pela graça e fé. Vamos falar sobre isso daqui a algumas semanas. Mas Deus diz, sai de sua terra e vem comigo. Então, Abraão, nesta época, vamos continuar nossa história aqui. Abraão, ele tinha, quantos anos ele tinha? 75 anos. Sara, sua esposa, 65 anos. Ela é estéril. Nunca teve um filho, incapaz de ter um filho. E Deus chamou este casal idoso. Eles são depois da arca, 65 anos. Você já tem dor nas costas e ficando velho. Idade de vovó já. E Deus diz, sai de sua casa, porque eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa para vocês. Eu vou criar uma grande nação de vocês. E através de sua descendência, eu vou abençoar todo mundo. Abraão diz, e essas palavras aqui, promessa e descendência, são as palavras-chave pelo restante da Bíblia. Você vai encontrar isso bastante. Essa é a história. Abraão diz, grande nação. Eu creio. Mas já viu minha esposa? E Abraão fez exatamente isso. Ele riu. E quando Sara ficou sabendo, ela disse... E por final, quem nasceu? Quem nasceu? Isaac. E o que Isaac significa na língua deles? Riso. Exatamente o que Isaac significa, é riso. Deus riu por último. Mas, sabe o que é interessante nessa história? Deus fez a promessa quando Abraão tinha 25 anos. E ela tinha 65 anos. Você sabe quanto tempo passou até Sara ficou grávida? 25 anos. Abraão tinha 100 anos, ela tinha 90, e ela está
falando para as outras irmãs, as outras mulheres lá, nem vão acreditar nisso. Eu estou grávida! 90 anos! Alguém aqui, aos 50, 60, quer se engravidar? Não. Nem pensa, não. Acho que as costas não aguentam mais. Mas ela está lá, 90 anos, grávida e brilhando e rindo. Mas sabe, uma coisa interessante aconteceu durante os 25 anos. Vacilou a fé. Lembra? E Sara diz, já faz uns 10 anos e nada. Sabe que Deus está falando a verdade? Que tal Abraão, você pega Agar, a serva, e vai engravidar a serva, e você vai ter um filho de Abraão, e vai ser meu filho. Então, Abraão, ok. Engravidou a empregada, e nasce um filho, e Sara com ciúmes, e mandou ela embora. Quem nasceu desta coisa que Deus não pediu? Quem nasceu? Ismael. Esta é uma outra história. Ismael. E voltou na rua. Deus acolheu Agar, seu filho, e diz: eu vou abençoar você. E abençoou muito. Nós não vamos estudar isso, mas se você segue isso pela Bíblia, é uma outra história. E você chega mais ou menos 590 depois de Cristo. Sabe o descendente de Ismael? Maomé. Produziu os muçulmanos. Terrorismo. Acho que alguém pisou na bola aqui, né? Nosso mundo seria bem diferente se a fé não vacilou. É realmente acreditar no que Deus fala e obedeça exatamente o que Deus fala. Ok. Mas passou o tempo, Isaac nasceu, muitas histórias sobre Isaac, mas Isaac se casou e teve gêmeos. Como se chamam os gêmeos? Esaú, Jacó. Muitas histórias. Jacó, muitas histórias, mas o nome dele significa enganador. Os nomes da Bíblia são muito interessantes. Pode imaginar Abraão entra numa loja, como se chama? Pai de muitas nações. Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas eventualmente, pai de muitas nações. Pode imaginar Jacó entrando numa loja? Eu quero comprar aquilo e aquilo. Como você quer? 12 vezes. 12 vezes? Ok. Como se chama? O enganador. O malandro. Eu não vou emprestar para você. Mas ele era chamado o traiçoeiro, o enganador. Esse era o nome dele. Desde pequeno, por causa do que aconteceu no nascimento, como ele enganou o pai mais tarde, ele era um malandro mesmo. Mas chega uma época, em muitas histórias, nós não temos tempo para todas essas histórias, mas Deus escolheu este filho para continuar a linhagem que vai produzir Jesus. Deus pode usar pessoas com defeitos para fazer a vontade de Deus. Mas um dia, se você ler toda a história de Jacó no livro de Gênesis, Jacó cansou de ser Jacó. Ele cansou de ser esta pessoa sempre. Eu já cansei de ser eu mesmo também. E sabe o que Jacó fez? Ele fez uma luta com Deus. Não contra Deus, mas com Deus. Para pedir uma bênção. Para mudar de vida. E Deus... E ele andou para casa diferente. E Deus mudou o nome dele para Israel. Se você ler o nome Israel, é a mesma pessoa, Jacó, mesma pessoa. E ele teve quantos filhos? 12 filhos. Que se tornaram 12 tribos, que se tornaram 12 nações, as 12 nações de Israel. Como se chama o filho pelo qual vem a descendência? Teve 12 filhos. Quem vai produzir o Cristo? De qual dos 12 vai ser o descendente? Ele é o leão do tribo de Judá. Ele teve um filho que se chama Judá. E é muito complicada a vida de Judá. Mas lá vem a descendência. E depois você vai chegar em... Deixa eu ver... Davi, Salomão, Roboão, cativeiro no Babilônia. Finalmente, depois do cativeiro, você vai chegar em Maria, descendente de Davi, descendente de Abraão, descendente de Isaac, Jacó. Jesus nasceu. Esta é a história. Nós vamos ter. E se vocês querem ver toda esta história que eu estou falando hoje à noite, anotem no papel em algum lugar.
E até, alguém, Antônio pode me ajudar? Antônio? Gelson pode me ajudar? E quem mais pode me ajudar? Estou procurando. Jefferson, vocês podem já distribuindo essas folhas, um para cada pessoa, para que eu não esqueça e não forme uma fila aqui quando todo mundo quer ir embora. Eu vou te dar a apostila da aula hoje à noite, mas tem um que tem a linha de tempo e o outro tem um esboço da cronologia de todos os livros na Bíblia. Então vocês podem já guardar isso, não tem que nem olhar. Mas eu quero te mostrar como vocês podem ensinar esta aula inteira sozinho. Você pode seguir meu esboço ou você pode ler 1º e 2º Crônicas. 1º e 2º Crônicas são os últimos 2 livros a ser escritos no Velho Testamento. Foram escritos na mesma época de Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias, Malaquias, são todos contemporâneos. E um deles escreveu 1º e 2º Crônicas, que conta a história de Adão e Eva até a Pérsia, quando o Velho Testamento termina. Agora, se você quer ver a história de uma forma bem mais resumida do que 1º e 2º Crônicas, leia Atos 7. Estevão ficou de pé, fez uma pregação e eles apedrejaram ele. Mas antes de apedrejar Estevão, ele contou a história toda do Velho Testamento até Jesus Cristo. Ou você pode ler Hebreus capítulo 11, aquela capítulo sobre heróis da fé. Começa com Adão e Abel, até você termina no final falando com Daniel e Davi e outros do Velho Testamento. Ou vocês podem pegar Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 foi escrito para converter judeus. Tem 4 capítulos de provas que Jesus é o Messias. Se você está falando como israelita, como eu estou estudando com 19 deles por e-mail lá em Israel agora, eles falam inglês e hebraico, eu falo inglês. Então eu estou falando com uns 17. Estou falando com um muçulmano, um palestino e 3 ateus que eu encontrei em Israel 2 semanas atrás quando eu estava lá. E eu estou estudando por internet com eles. Alguns não acreditam em Jesus o Messias. Eu vou começar com a genealogia. E você leia Mateus capítulo 1, você vai ver pai para filho, Abraão até Jesus. Ou você pode ler Lucas capítulo 3, que a genealogia é feita de forma indo para trás, começando com Jesus e voltando para Adão. E você só de ler as genealogias de Mateus capítulo 1, Lucas 3, você vai ver essa mesma história que eu estou cantando hoje à noite. Mas vamos continuar. Desses 12 filhos, chegando aqui, toda essa informação, nós estamos a metade de Gênesis. E ainda eu tenho 40 minutos a explicar o restante da Bíblia para vocês. Como nós vamos fazer isso? Rapidinho. Sabe por que eu estou passando tanto tempo em Gênesis? É o alicerce da Bíblia. O alicerce. E quando você vai fazer qualquer construção, tipo um edifício dessa, a maior parte do seu dinheiro e tempo está na alicerce. E o alicerce bem colocado, o prédio fica por anos e anos e anos. Este era o antigo imóvel de Heavy Mail, do Sr. Nelson. De anos atrás ele construiu, não sei quantos, 30 anos atrás ele construiu. Está em pé, né? Eu comprei, a grupo aqui comprou de Sr. Nelson em 2014 para ter um imóvel próprio. Mas está bem. Por que está bem? O alicerce está bem. Gênesis é o alicerce da Bíblia. E se você leia com cuidado Gênesis e conhece bem Gênesis, você vai entender a Bíblia toda, inclusive Apocalipse. Mas se você pula por Gênesis com pressa, você perdeu o alicerce. Então, eu estou passando muito tempo aqui, mas eu estou prestes a colocar na próxima marcha e voar pela Bíblia. Sabe, a metade do Gênesis chega aqui. Sabe qual é o restante de Gênesis? É sobre um dos filhos de Israel. Como ele se chama? José. Ele é filho número 11. E eu gostaria de passar 20 minutos falando sobre ele, mas eu não tenho tempo. Então, vocês conhecem a história de José. Sonhos, leal ao pai, odiado pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo no Egito, escravo de Potifar, a mulher mentia sobre ele, jogado numa prisão, interpretou sonhos do copeiro, do padeiro, esquecido na prisão por 2 anos,
Faraó teve sonhos com vacas gordas e magras, e José foi chamado a interpretar os sonhos. E este estrangeiro com sotaque forte, escravo, prisioneiro, se tornou vice-presidente da pátria. Foi interessante essa história de José. E no final da história ele perdoa os irmãos, porque José foi encarregado de armazenar comida. E só o Egito armazenou comida durante 7 anos. E quando os 7 anos de fome começou, o restante do mundo está passando fome e começando a migrar para o Egito para comprar. José construiu celeiros enormes que arqueólogos já encontraram. E o Egito sustentou o mundo por 7 anos. E o que é interessante, algumas pessoas dizem, por que coisas ruins acontecem para pessoas boas como José? Já pensou nisso? Mas é uma pessoa boa porque está tudo ruim na vida. José foi vendido, odiado, maltratado, abusado, prisioneiro, escravo. Sabe por quê? Deus precisava preparar ele para algo. Romanos 8 diz, todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Deus. E ele amava a Deus o tempo todo. Ele não reclamava, obedeceu ao Pai, apesar das circunstâncias. Como escravo de Potifar, aprendeu sobre colheita. Na prisão, aprendeu sobre administração. Diante do faraó, escolhido a administrar a colheita. Deus estava treinando ele para ser o vice-presidente do mundo. E como ele fez um bom trabalho. Seus irmãos que venderam ele mudou a família toda para o Egito para preservar. E quando eles mudaram para lá, este casal, já mortos, agora estão em 75 pessoas. Deus está criando a nação. Mudaram para o Egito. Nós estamos no próximo livro, Êxodo. Êxodo significa saída, porque desse tempo aqui de José até Êxodo foi 400 anos. Eles ficaram lá abençoados pelos egípcios, morando lá, tudo uma boa. Mas passou 400 anos, José foi esquecido, o povo está se multiplicando, tinha mais israelitas na pátria do que egípcios. Os egípcios acharam que vão perder a pátria. Então o novo faraó diz, vamos escravizar eles. E cada vez que nasce um nenê macho, joga no rio. Vamos diminuir a população deles. E tinha uma mãezinha que diz, não vai matar meu filho. E ela escondeu, até não tinha como esconder mais. Então ela obedeceu à lei e colocou no rio, dentro de um cesto. E o cesto chegou lá, aos pés do filho do faraó, que não tinha nenê. E ela, olha esse nenê, e ela levou para casa. E este ato de tirar da água, tirou da água é o nome dele. Tira da água. Como se chama ele? Moisés, tirado da água, esse é o nome dele. Então Moisés foi criado dentro da casa do faraó. Satanás está tentando eliminar a descendência de Eva, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Porque se ele nascer, ele vai esmagar minha cabeça um dia. Então é uma guerra entre Satanás e Deus, o Velho Testamento inteiro, cada vez. Então Satanás está tentando eliminar, e Deus colocou o filhote, que devia ser morto, dentro da casa do faraó. Deus tem um senso de humor, né? E Moisés, 40 anos, cresceu no palácio. Ele podia ser o próximo faraó do Egito. Mas, com, não sei, 35, 40 anos, Moisés olhando na pele dele, olhando na pele da mamãe, olhando na pele dos escravos. Hey, eu sou um deles. Eu sou um israelita. E um dia ele vê um egípcio maltratando um israelita. E ele foi lá socorrer, acabou matando um egípcio. Agora ele é um fora da lei, assassino. Então ele fugiu da pátria. E ele mudou embora para Midian. E lá ele se tornou um pastor de ovelhas. E ele ficou esquecido. 40 anos depois, Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente. Estava um arbusto queimando, mas não estava sendo destruído. E uma voz veio e falou com ele. E o desafio foi, Moisés, eu vou te enviar de volta para o Egito para libertar meu povo da escravidão. Eles se tornaram escravos. Não é como os dias de José, escravidão.
E Moisés diz, eu não falo muito bem. Quem fez sua boca? Mas eu... E ele tinha os 3 desculpas, Deus diz, eu estarei com você. Vai lá, rapaz. Então, finalmente, Moisés foi. E sabe o que é interessante sobre Moisés? 3 épocas da vida dele. 40 anos, eu sou alguma coisa. Estou no palácio, filho do faraó. Depois ele virou um fora da lei. Ele descobriu por 40 anos que ele não é nada. Nada. E depois, quando Deus chamou ele para voltar para o Egito, para guiar o povo fora do Egito, durante os próximos 40 anos, Moisés descobriu que Deus pode fazer com nada. Vamos ser humildes. Vamos deixar Deus agir. Ele pode fazer coisas além de sua compreensão. Então Moisés voltou a falar com o faraó, diz, liberta o povo. E o que o faraó disse? Não! É o que Deus fez para convencer o faraó para libertar o povo. O que ele fez? 10 pragas. Água virou sangue, sapos, gafanhotos, piolhos, moscas, escuridão, granizo. Israel apanhou de Deus. Apanhou. E cada um representa um Deus do Egito. E Deus derrubou cada um deles. Só existe um só Deus criador, não esses ídolos que vocês montaram. Mas Faraó ainda rebelde. Ele diz, eu sou Deus. Deus diz, eu vou colocar você no seu lugar. O 10ª praga, qual foi? O morte do primogênito. E Deus diz, Moisés falou para o povo se vestir, porque hoje à noite vocês vão ser libertos. O que vocês vão fazer na 10ª praga? Vocês vão pegar um cordeiro, macho, sem defeito, vão sacrificar, colocar o sangue nos umbrais das portas, assar, comer a refeição, e o anjo destruidor vai passar. Você encontra em Apocalipse, Apolion. Ele vai passar. E quando ele chega numa casa que tem o sangue do cordeiro, ele vai fazer o quê? Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelhos e chocolates. Páscoa, na língua dele, significa passar por cima. Ele vai chegar, ver o sangue, passar por cima, vai na próxima casa. E quando eles chegam na casa de um egípcio, que não teve o sangue do cordeiro, entrou lá, matou o primogênito. E quando o faraó acordou, perdeu seu filho, e sobrinho, e outro sobrinho, e outro sobrinho, e a nação, a metade da nação está morrendo, ele mandou eles embora. Eles foram libertos da escravidão. E Deus pediu para os israelitas celebrar a Páscoa para lembrar que nós fomos libertos da escravidão. Sabe o que Deus está fazendo com esta história? Preparando o povo para Jesus. Se vocês não conhecem Jesus, escravo no pecado, morto, fisicamente vivo, espiritualmente morto, longe de Deus, escravo do pecado, Romanos 6. E Ele quer libertar você da escravidão do pecado. Mas exige um cordeiro, macho, sem defeito, que foi sacrificado com seu sangue. E a gente, eu não celebro Páscoa, eu celebro a ceia do Senhor. Todos os domingos. Primeiro dia da semana, diz a Bíblia, a gente reúne com a igreja e a gente come o pão. E lembra aquele corpo que foi sacrificado no meu lugar. E bebemos o cálice, lembramos o sangue da nova aliança. E a gente agradece a liberdade. Deus está preparando eles para o que vai acontecer em Cristo. Agora, o que mais aconteceu? Eles saíram da escravidão. E para onde eles estão indo? Eles estão indo para Canaã, ou Terra Prometida. O que é esta Terra Prometida que mana leite e mel? O que é? É a casa de Abraão e Sara, de Isaac, de Jacó, dos 12 filhos. É onde eles moravam
antes da fome que leva eles para o Egito. Deus está simplesmente levando eles de volta para casa. Mas, quando eles saíram de casa, outras nações entraram lá. Você vai abandonar sua casa, alguém vai morar lá, não é verdade? Só viajar por 3 semanas e volta para casa, alguém está morando lá. Ou limpou sua casa. Por isso que a gente tem alarmes e cachorros e vizinhos ficando de olho na casa durante a viagem, para alguém não invadir. Eles estavam fora por 400 anos, outras pessoas habitaram a terra prometida. Agora, antes de chegar na terra prometida, eles passaram pelo deserto, Deus abriu o mar vermelho, eles passaram, os egípcios perseguiram, Deus fechou o mar em cima. Alguém diz, isso realmente aconteceu? Mergulhadores já desceram lá, eles podem saber exatamente onde passou, porque todos os carros de guerra dos egípcios estão lá até hoje. Mas o mar vermelho aconteceu, e eles estão livres do perseguidor, acabou, tchau, vamos para uma nova vida. Mas antes de entrar na terra prometida, Deus parou eles num lugar que se chama o Monte Sinai. O Monte Sinai. E por que Deus parou lá? Tem uma casa onde vocês vão morar. Você quer alugar uma casa? Tem que assinar um contrato. E se você obedece o contrato, você mora lá. Se você não obedece o contrato, não paga aluguel, quebra janelas, eles vão botar você na rua. Como aconteceu com Eva. Ela desobedeceu aquele contrato inicial. Deus quer fazer uma nova aliança. Vamos colocar isso mais claro. Uma aliança. Deus fez uma aliança. Um acordo. E era simples. Me obedeça, mora na terra. Me obedeça, rua. Simples. Ele disse, vocês obedecem as minhas instruções de pai para o filho, vocês vão morar aqui e vai ser maravilhoso. Mas vocês vão me desobedecer, rua. E este é o restante da história. Quando eles obedeceram, tudo bem. Quando desobedeceram, rua. Deus, eu vou te mandar de volta para a escravidão. Quantos de vocês querem morar lá? Eu quero. Quantos vão assinar? Eu quero. Então eles assinaram um trato. E a maioria de nós, quando nós pensamos em Monte Sinai, no que nós pensamos? 10 mandamentos. Nós pensamos nas 2 tábuas. Mas não era só 10 mandamentos. Alguém já tomou o tempo de ler Êxodo? Levítico? Não foi 10 mandamentos. Sabe quantas leis tinham? 613 leis. 613, não 10. Mas Deus fez a bondade de resumir a lei num esboço simples. 5, como amar a Deus. 5, como amar o próximo. E quando chega nos dias de Jesus e alguém diz, qual é o mandamento mais importante? Jesus diz, amar a Deus e amar o próximo, e eu te falo que você fez os 613. É simples, amar a Deus e amar o próximo, e você obedece a Bíblia toda. Mas se você está ficando longe de Deus, irritado com aquela, já acabou de desobedecer cada lei no Velho Testamento. É simples. Mas Deus fez um acordo. E o que está acontecendo no Monte Sinai é tipo um cartório. Você faz um negócio de carro, negócio de casa, aluguel. Você tem que assinar um documento. Algumas pessoas, quando eles vendem um carro e não assinam o documento, e alguém simplesmente pega o carro e faz muitas multas em seu nome, adivinha, você vai para a autoescola. E você não fez nenhuma das multas. Tem que ir no cartório e assinar o documento, né? Vai comprar uma casa, documento, carimbar. Eles carimbaram com sangue. O animal morreu, sangue jogado no povo, sangue jogado no altar, sangue jogado na palavra de Deus. Nós temos um acordo, né? Feito. Me obedece, tudo vai bem. Então, eles saíram do acordo. Nós já vimos Gênesis. Nós já vimos... Esse foi Gênesis. O que mais nós vimos? Nós vimos Êxodo. As leis nós estamos vendo Levítico. Levítico está cheio de sangue. Cheio de sangue. Sabe por que está cheio de sangue? Deus é santo
E dentro do Levítico, ele quer ensinar ao povo duas coisas. Como se aproximar de Deus Santo e como adorá-lo. Sabe quando Adão e Eva pecaram e tinham que ficar longe? O pai ainda ama o filho. Ainda ama. Quer ficar perto. Então, ele criou o sistema do tabernáculo. Santíssimo lugar, onde Deus pode estar no meio do povo, mas fique longe com seu pecado. E depois, na época de Salomão, o templo, Deus dá presença em Jerusalém, mas fique longe, eu estou santo. E finalmente, na época de Jesus, um templo ambulante, tocando em pessoas, Deus em pessoa. Mas, Levítico, muito sangue. Sabe o que é chocante sobre Levítico, bem resumido? Deus deu 9 capítulos de instrução de como fazer o culto de louvor e como se aproximar de Deus. Capítulo 10, primeiro culto de louvor, Nadab e Abiú vão fazer do nosso jeito, Deus matou os dois na hora. Na hora. Deus não aceita qualquer louvor. Não aceitou de Caim e ele não aceitou de Nadab e Abiú. Nós vamos aproximar de Deus e adorá-lo de acordo com o texto, não de acordo com meus ouvidos ou minha vontade. A vontade dele só. Depois nós estamos no livro de Números. Números. Sabe o que é interessante sobre Números? Eles estão na fronteira. Deus tem mais algumas instruções. Ele falou, deixa-me falar um pouquinho sobre louvor. E eu vou falar rapidamente sobre isso. Talvez daqui uns 2 aulas eu vou falar de novo. Mas rapidamente, Deus fala sobre louvor com música. Ele falou, nós vamos tocar alguns instrumentos musicais aqui, num momento específico. E em Números capítulo 10, ele falou as instruções. E Deuteronômio 12. Ele falou, só homens vão chegar perto. Nada contra mulheres, simplesmente é o papel deles. Só homens. Só homens da tribo de Levi vão se aproximar. Não de Judá, não de Manassés, não de Dan. Não, só de Levi. Só eles vão tocar os instrumentos em louvor a Deus. Só eles. E eles vão tocar, de acordo com o versículo 9 e 10, só na hora da oferta queimada, só, porque um animal morreu porque é o seu pecado, vamos tocar e lembrar a grandeza, a misericórdia de Deus, e outro sofreu sacrifício, vamos tocar, e somente na cidade de Jerusalém. Essas são todas as instruções. Eu vou repetir isso daqui uns 2 aulas, porque hoje em dia diz, vamos tocar instrumento musical. Caso você é homem, levita em Jerusalém na oferta queimada. Mas Salmo 150 diz, eu sei que Salmo 150 tem uma lista de instrumentos. Leia o primeiro versículo. No santuário. Onde está o santuário? Em Jerusalém. E quem entrava no santuário? Homens levitas. E quando eles tocavam na oferta queimada? E nós sabemos que rei Saul aconteceu com ele quando ele tomou o trabalho de um levita. Sabe o que aconteceu com ele? Perdeu o reino, foi dado para Davi. Eu sei que Davi tocava. Eu toco violão toda noite. Eu gosto de violão. Minha esposa é uma pianista, toca flauta. Eu tocava trombone. Eu gosto de tocar instrumentos. Em louvor a Deus, eu não sou levita. Eu não toco. Eu canto. Porque o Novo Testamento diz canto. Você sabe que rei Davi não tocou instrumentos em louvor a Deus? Eu sei que os filmes evangélicos, cante aleluia, eu sei. Que tal o texto bíblico? Não está lá. Davi tocou um violão, eu sei, uma harpa, eu sei. Mas nunca em louvor a Deus. Sabe por quê? Lê o texto. 1 Crônicas, 2 Crônicas. Ele escreveu salmos. Ele deu para os levitas que vão tocar os instrumentos. Eu não. Porque ele se tivesse feito o trabalho de um levita, perdeu o reino como Saul perdeu o reino. Olha para ele. Por que Davi não tocou um louvor a Deus? Da tribo de Judá. Pensa sobre Jesus. Mateus 26, cantou um hino. Por que Jesus só cantou um hino e não tocou um violão? Da tribo de Judá. E se Jesus tivesse tocado um instrumento de louvor a Deus no lugar de um levita, ele podia ser nosso Salvador? Pense nisso. Jesus fez exatamente o que o texto falou, Davi fez exatamente o que o texto falou, e no Velho Testamento tinha louvor, tinha, entre os levitas em Jerusalém.
Eles não tocavam em qualquer bairro, só no templo. Só. Leia as escrituras. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, se eu lembrar, nosso tempo está acabando. Mas números, o que acontece em números? Eles estão na fronteira e eles enviam 12 espiões para ver se realmente mana leite e mel. Eles voltam um relatório. Josué e Caleb dizem, vamos lá, mana leite e mel, nós vamos conquistar a terra, vai ser maravilhoso. 10 espiões falaram, mas tem gigantes lá, não um Golias, exércitos de Golias, e se a gente atravessar o Rio Jordão, eles vão nos esmagar como um gafanhoto. Eu acho que não devemos ir. E os 10 espiões convenceram o povo a desobedecer a Deus. E Deus diz, espere, nós temos um acordo. Mas Deus diz, nós temos um acordo. Vocês não vão atravessar e conquistar a terra? Não. Então Deus diz, ok. Eu espero a próxima geração. Vocês vão simplesmente morrer. E se você tivesse 19 anos para baixo, este é Números capítulo 13, e repetido em Deuteronômio 1:39. Se eu tenho 19 anos para baixo, inocente. E viveu. Se você tinha 20 anos para cima, culpado do pecado, e você vai morrer no deserto. E Deus deixou eles perambulando por 40 anos no deserto, até todos os pais morreram. 40 anos depois, o que sobrou? Josué e Caleb, 2 velhinhos, uns 80 anos cada. E uma nova geração de israelitas. E nós estamos no livro de Deuteronômio agora. O que é Deuteronômio? Nômio, em grego, significa lei. Deutero significa o segundo. A lei é repetida pela segunda vez. Então, todas aquelas 613 leis falado aqui, Moisés escreveu de novo antes de morrer, Deuteronômio, e entregou para a nova geração e diz, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. E a nova geração, quem é a nova geração? Nós estamos em Josué agora. Josué tomou o lugar de Moisés, eles atravessaram o Rio Jordão, os primeiros 12 capítulos, era a conquista da terra, nivelaram Jericó, foram para a próxima cidade e eles conquistaram a terra. Tem muitas histórias lá, mas resumindo, 12 capítulos conquista, capítulos 13 e 24 dividiram o terreno entre 11 tribos de Israel. O único tribo que não recebeu terreno era os levitas. Os levitas vão viver entre todos os israelitas para ensinar a palavra, para orar, oferecer sacrifícios, fazer parte espiritual. E como eles vão ter pão se eles não têm terreno? Os outros 11 tribos vão dar um dízimo. Todo mundo ganha 10, dá 1 para Deus. Este aqui sustentou os levitas. E se você estuda oferta no Velho Testamento, um israelita deu 3 dízimos, 30% da renda a Deus. Os crentes hoje nem obedecem nem o Velho Testamento correto. Como diz, temos que dar o dízimo. Novo Testamento não fala de dízimo. Novo Testamento não fala de dízimo. Fala sobre generosidade, fala sobre liberalidade, fala sobre discretamente, em segredo. Mas quanto às primícias? Quanto? Você decide. Eu não quero saber entre você e Deus. Não tem cobrança de dízimo na igreja no Novo Testamento. Mas todo mundo hoje diz, mas a Bíblia diz, onde a Bíblia diz que tem que dar o dízimo? Lá em Malaquias. Já leu Malaquias 3. Traz os dízimos, plural, à casa de Deus. É plural. E se estuda cuidadosamente, 30% da renda. Não quero seguir o Velho Testamento, é muito pesado. Apesar que talvez 10% seja muito pouco para a gente. Eu acho que devemos dar 10% ou mais, pessoalmente. Mas cada um decide por si. Mas depois de Deuteronômio e Josué, o que vem depois de Josué? Eles conquistaram a terra. Próximo livro. Juízes. O que acontece em Juízes? 400 anos de obediência ou desobediência à lei. Esta vai a vida deles. Uma hora obedecendo, Deus abençoando. Outra hora, eu faço o que eu quero. E Deus castigando. Quando eles desobedeceram, Deus deixou outras nações invadir e escravizar eles. E quando eles dizem, desculpe Deus, me perdoe. Deus, tão misericordioso que é, mandou juízes, isso também é traduzido salvadores, para libertá-los. Tipo,
Débora, uma mulher, não tinha macho na pátria na época, tinha que ter uma mulher liderar o exército, porque os machos estavam, eu não sei o que eu vou fazer. Uma mulher diz, vamos obedecer a Deus, parabéns, Débora. Tinha Gideão, tinha Eude, tinha Sansão, mulherengo, problema com Sansão, mas Deus até usa pessoas problemáticas. Mas juízes, o que acontece na mesma época de juízes? Ruth é uma história sobre uma família numa época de desobediência de juízes. Quando o pátrio está sofrendo e não tem comida, eles se mudaram para Moabe para buscar comida. E lá Noemi, o marido faleceu, os 2 filhos casaram com moabitas, os filhos faleceram e essas 2 noras ouviram falar, tem comida em Israel, eles estão obedecendo uma juíza de Deus, então vamos mudar para lá. Noemi vai para casa e Ruth foi junto. Ruth casou-se com Boaz. Boaz deu à luz a Jessé, que deu à luz a Davi, que deu à luz a Salomão, Roboão, eventualmente Jesus nasceu. Nós até temos estrangeiras dentro da genealogia que produziu Jesus. Depois de juízes, o que aconteceu? Nós estamos em 1 Samuel. Samuel era o último juiz. E nesta época, o povo pediu um rei. Nós queremos um rei como as outras nações. E Samuel diz, espere. Deus, eles querem um rei. Deus diz, eu sou o rei. Deus é o rei. Mas nós queremos um homem como os outros. Deus, eles querem um homem ao invés do Senhor. Deus diz, dá um homem para eles então. Vamos ver se isso funciona. Um homem ao invés de Deus como rei. Nós sabemos quem é o rei dos reis. Finalmente Deus de volta no trono. Essa é onde a história está indo. Deus de volta no trono. Mas Deus tinha que permitir um homem se colocar no trono por um tempo. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Alto, bonito, mas desobediente. Entrou, fez o trabalho. Ele é da tribo de Benjamim. Ele foi fazer o sacrifício no lugar de um levita. Deus arrancou o reino dele, um piscar de olhos, e deu para um jovem que se chama Davi. Alguém que tem um coração de Deus, que vai obedecer a Deus, exatamente. Então, Saul caiu. Nessa época tem a história de Davi jovem. Matou Golias. Saul ficou impressionado com ele. Trazou Davi ao lado. Lá está Saul, mais ou menos desta altura. E Davi, mais ou menos desta altura. E Saul diz, meu guarda-costas. Pode imaginar? Ele levou ele para casa. Fez grande amizade com Jonatas. Mas Saul foi morto, perdeu. Mas 1 Samuel conta sobre rei Saul. E a fama de Davi cresceu tanto que Saul começou a perseguir Davi. Começa a ler os Salmos agora. Eu sei que vem mais tarde na índice, mas começa a ler os Salmos, porque você vai entender os Salmos. Meu inimigo está me perseguindo, tenha misericórdia, o que eu vou fazer? Saul estava tentando eliminar Davi. Agora, quando você pula para frente, você está em 2 Samuel. E Davi é adulto agora. Davi é o segundo rei de Israel. E muitas histórias. Leia os Salmos agora e veja sobre a vida de Davi vitorioso, e de Davi comandando, e Davi adultério com Batseba, e 4 Salmos de arrependimento. Não só o Salmo 51, ele escreveu 4 Salmos de arrependimento, buscando o perdão de Deus, e Deus perdoou. Quando, de acordo com a aliança, devia ser apedrejado uns 4 vezes, mas bom coração, arrependido, Deus perdoou. Depois de Davi, quem sentou no trono? Estamos no livro de 1 Reis. Quem é o filho de Davi que sentou no trono? Salomão. Agora, Salomão é só 1 Reis capítulos 1 a 11. E se você quer entender Eclesiastes, Cântico de Salomão, Provérbios, leia agora enquanto está lendo esses capítulos, porque você vai ler sobre a vida de Salomão que viveu. Cantares, muito relacionamento sexual, muito. Tem que fechar os olhos ler Cantares. Mas é sobre rei Saul se casando e a pureza do amor sexual. É muito bonito aqui. Mas como você vai entender se não leu sobre ele, quem ele é? Pulando, depois veio o seu filho Roboão.
sentou no trono, o quarto rei, e estamos em 1 Reis ainda, 1 Reis, capítulo 12 para frente. Roboão, muito jovem, arrogante, não tinha muita sabedoria, e do jeito que ele procedeu como rei, a nação rebelou, não queria ele como rei. O resultado, nós temos o que se chama o reino dividido. O reino dividido. Você tem o norte. Um dos comandantes de Salomão assumiu, Jeroboão, e ele levou 10 tribos e se chama Israel. Roboão, filho de Salomão, ficou no sul com 2 tribos, se chama Judá. Guerra civil. Como os norte-americanos em 1850 matando um ao outro norte e sul? Mesma coisa, norte e sul. Irmão matando o irmão, tentando dominar. Estes sempre perderam do norte. Por quê? Idolatria. Jeroboão montou 2 ídolos e diz: este é seu Deus que tirou vocês do Egito. Estes aqui ficaram com Yahweh, Deus da Bíblia. E o norte apanhou do sul bastante. Tem 19 reis. Nesta época começa a ler os profetas. Amós, Miqueias, Obadias. Esses profetas vieram para os reis de Israel e diz: lembra do acordo da aliança? Se você obedece, vai viver. Se desobedece, você vai para a escravidão. Eles mataram eles. Sabe o que Deus fez? No ano 722, antes de Cristo, mandou a nação de Assíria e acabou com a raça deles. Tchau, Israel. Sobrou poucos deles. Aqui no sul, simultaneamente, enquanto está lendo o 1 Reis, e agora eu já estou no livro de 2 Reis, você vai ver os 19 reis do sul. Mesma história simultaneamente sendo contado, e uma rainha. Os primeiros reis, obedientes. Os últimos reis, péssimos. Os profetas, Isaías, Jeremias, entre outros, vieram e diz: lembra do acordo? Se arrependam e viva. Se não vai obedecer, escravidão. O povo não queria nada a ver com esses pregadores de Deus e a palavra de Deus. Deus mandou eles, começando no ano 606, depois 2ª, 597 e finalmente em 586, em 3 etapas, Nabucodonosor da Babilônia veio e nivelou Jerusalém e Israel. O templo glorioso de Salomão foi colocado no chão. Então Babilônia começa a dominar o mundo. Onde eu estou agora, estou no profeta Daniel. Você pode ler Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel e Ezequiel simultaneamente. Porque Jeremias está escrevendo enquanto Jerusalém está queimando, Ezequiel está escrevendo com escravo, e Daniel já está no Babilônia escrevendo também. 3 contemporâneas descrevendo a derrota de Judá e Babilônia assumindo um reino mundial. E quando você ler em Daniel capítulo 2, nós vamos estudar isso mais profundamente daqui a algumas semanas, mas em Daniel 2, o rei Nabucodonosor sonhou sobre uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro, e viu uma pedra cortada da montanha que veio e esmagou a estátua. Toda noite o mesmo sonho. E ele diz: por favor, alguém adivinha meu sonho. E depois de adivinhar, agora explica para mim. Ninguém podia adivinhar. O Rodrigo sabe o que eu sonhei ontem à noite? Eu não sei o que vocês sonham. E os magos, os astrólogos frustrados, conte o sonho. Eu não vou contar. Porque se eu contar, vocês podem inventar. Você sabe, Daniel estava no meio. Daniel diz: eu sei qual foi o sonho. Pois não, o que foi? Sonhou sobre uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Viu uma pedra cortada da montanha que veio e esmagou a estátua. Como vocês sabiam disso? Yahweh me falou, Criador do céu e a terra. E não só falou o sonho, ele falou o significado. Ele diz que representam 5 reinos. Reino de ouro, Babilônia. E ele vai nomeando eles no livro de Daniel.
O ouro, cabeça representa Babilônia. Peito de prata, estamos em capítulo 7 e 8 agora, Pérsia. Pérsia vai dominar o mundo e nivelar Babilônia. Depois vem a Grécia, capítulo 8, versículo 20, Grécia. Vai nivelar a Pérsia, dominar o mundo. E depois vem, e não é nomeado no livro, mas é óbvio na história humana, os romanos vão dominar o mundo. E ele diz em Daniel 2:44, vamos ter uma lição inteira sobre isso daqui uns 3, 4 noites. Ele diz, nos dias destes reis, Deus vai estabelecer seu reino para sempre. Deus de novo no trono. Esta pedra aqui vai chegar, esmagar e Deus vai reinar. Quando isso vai acontecer? Depois de 4 reinos mundiais. E o que aconteceu? No ano 425, Pérsia dominou o mundo. O que está acontecendo nesta época? Sabe durante a época de Babilônia, sabe uma coisa extra? Sabe o que aconteceu durante a época de Babilônia? Leia Salmos 42, 43, Salmos 137. Os babilônios dizem, hey levitas, toca alguma coisa de Deus pra gente. E diz, não. A gente penduramos nossas harpas. Nós não podemos tocar em nenhum lugar, só em Jerusalém no santuário. E por 70 anos eles não tocavam porque está no lugar errado. Mas quando Pérsia dominou o mundo, o que está acontecendo agora? Agora na índice da sua Bíblia, leia Esdras, Neemias, Esther, leia Zacarias, Malaquias, Ageu, todos esses são contemporâneos. Esdras levou um povo de volta, começou a pregar a palavra e diz, vamos construir o templo. Neemias chegou com uma turma, reconstruiu os muros. Esther se casou com um rei da Pérsia. E assim o Novo Testamento, o Velho Testamento fecha a história. Fecha. E por 400 anos Deus não fala nada. Até a época de João Batista. A gente começa a ler em Mateus, Marcos, Lucas e João. Malaquias profetizou, alguém vai chegar e preparar o caminho para o Senhor. Então, o que aconteceu nesses 400 anos de Deus ficar quieto? O que aconteceu? No ano, mais ou menos, qual é o ano? Deixa eu ver se eu lembro o ano. 322, Alexandre o Grande, Grécia, dominou o mundo. Exatamente o que Daniel falou no ano 500 anos antes de Cristo, 550 anos antes de Cristo, ele diz, Babilônia, Pérsia, Grécia, quando Deus fala que alguma coisa vai acontecer, acontece. No ano 168, adivinha o que aconteceu? Os romanos vieram, derrubou a Grécia. E 68 a.C., Júlio César. E estamos aqui, pleno, nós chamamos de primeiro século, mas o que está acontecendo aqui nos dias dos romanos, nos dias do quarto reino? O que está acontecendo? Jesus nasceu. O descendente de Eva, o descendente de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, Salomão, Roboão. O Velho Testamento inteiro diz, alguém está chegando para te socorrer, te resgatar desta grande queda. Jesus veio. E o que estamos acontecendo aqui? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, o ensinamento de Cristo, a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, o Cordeiro. E seu sangue que pode nos reconciliar de novo com Deus. E o que é interessante, porque tem 4 relatos de Jesus. Cada um tem uma audiência diferente e uma mensagem diferente. Mateus foi escrito para os judeus, ele é o rei. Ele é o rei. Marcos foi escrito para os romanos, ele é um servo. Lucas, escrito para gregos, cheio de compaixão e misericórdia, se importa com mulheres e crianças, igualmente. Vamos ser cristão, alguém vai te tratar igual, mulheres. Não com o tapete, mas como um igual. E o Evangelho de acordo com João? O grande eu sou em pessoa.
quem é Jesus, afinal? Nós vamos estudar sobre isso semana que vem. João capítulo 1. Agora, depois que Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, boas notícias, Deus pode perdoar você, Deus pode dar nova vida para você. Jesus diz, pregue isso para todo mundo. E Jesus subiu para o céu. O livro de Atos começou. Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio, a igreja começou, Atos 2 começou, o evangelho ouvido pela primeira vez, em Atos 2. Quer entender a igreja, como entrar na igreja? Lê Atos 2, começou lá com 3.000 pessoas. E você pode ver como eles congregavam, tomavam a ceia, oravam, ensinavam a palavra em sua simplicidade. A igreja, um grupo de pessoas seguindo Jesus, o Rei. E o Evangelho espalhou pelo mundo inteiro em 30 anos. Colossenses 1:23 diz que eles pregaram o Evangelho a todas as criaturas debaixo do céu. 30 anos. Então, o que é o restante da Bíblia depois de Atos? O que vem depois de Atos? Os Romanos. Uma carta escrita para a igreja em Roma. Coríntios, 2 cartas escritas para a igreja em Corinto. Gálatas, uma carta escrita para as igrejas da região da Galácia, tipo o tamanho do Paraná. Éfeso, uma carta escrita para a igreja em Éfeso. Tessalonicenses, Filipenses e assim por diante. Essas cartas foram escritos para as congregações da igreja que foram estabelecidas durante os 30 anos de história de Atos. E qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Não é um enigma, não é um mistério e não é difícil entender. Deus colocou palavras claríssimas a mensagem dele. A mensagem é clara. O Apocalipse quer saber bem resumido, poucas palavras. Cristãos preparam-se para sofrer. Sabe por quê? O adversário acha que ele pode exterminar a igreja. Em Mateus 16, Jesus diz, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás diz, eu quero tentar. Deus diz, fica à vontade. E por 249 anos foi um banho de sangue. E no final, Deus diz, basta, Satanás. Limitou ele, não pode mais, e a igreja era maior. Os 6 milhões de cristãos morreram numa perseguição e a igreja era maior no final. Satanás não podia derrotar a igreja. Sabe por quê? Esses cristãos indo para ser... Porque é contra a lei ser um cristão. Eles foram para suas mortes, para ser decapitados, arrancados braços, crucificados, comidos por leões. E eles foram lá, cante aleluia ao Senhor. E os romanos dizem, por que eles estão tão sorridentes? Porque eu sei onde eu estou indo você. Policarpo diz, vai me queimar por seguir a Cristo? Acende logo, eu sei onde eu vou e você. Eu vou viver eternamente e você vai queimar eternamente. Acende logo. Glória a Deus. E os romanos ficaram chocados com esta atitude e milhares deles se batizaram, se tornaram filhos de Deus e estão vivendo eternamente por causa da coragem de cristãos. E a Bíblia fecha. Sabe, daqui uma semana que vem, provavelmente, eu vou falar mais um pouquinho sobre esses 400 anos aqui, porque o Velho Testamento fechou, passou 400 anos, o Novo Testamento começou, mas tem 400 anos de história dos judeus tentando sobreviver como um povo. Primeiro e segundo Macabeus, Judite, Baruch, Eclesiástico, Sabedoria, aqueles livros a mais, livros históricos que contam a sobrevivência dos judeus no final da Pérsia, durante a Grécia, no começo dos romanos, até João Batista veio e apresentou o Rei dos Reis. Essa foi a nossa lição. Semana que vem estamos de volta. E se você quer fazer uma tarefa de casa em preparação para a semana que vem, leia João, pelo menos o primeiro capítulo de João. E nós vamos começar bem. Boa noite para vocês. Que Deus te acompanhe indo para casa. Estou orando pela sua segurança.